Boa noite a todos ligados. Então, nesse momento, nós vamos receber a Jaqueline, que vai nos trazer a sua palestra. Qual o tema eu especifiquei ali, servindo através do amor. Eu convido a Jaque para vir aqui nos trazer o seu conhecimento. Então, boa noite. É um imenso prazer estar nesse lar e compartilhar com vocês, meus irmãos em Cristo, o que tive a oportunidade de aprender. Eu confesso que quando eu fui convidada para ministrar uma palestra, eu pensei, quem sou eu para estar aqui na frente? Um pequeno grão de areia em uma enorme praia. Mas encorajada pela querida Maria Helena, eu lembrei que sem os pequenos grãos de areia não se faz a praia. E para falarmos um pouco sobre esse tema tão bonito, servir um ato de amor, eu primeiramente preciso dizer que todos nós somos instrumentos. Que nesse momento eu estou sendo instrumento para transmitir essa mensagem. E que para algumas pessoas será uma mensagem de amor, de esperança, de caridade e fé. E que dentro da minha compreensão, nada acontece por acaso. Você que está aí sentado pela primeira vez, talvez seja exatamente aquilo que você precisa ouvir. E como eu sei disso? Porque eu, como tantos frequentadores do lar, também ouvi a palestra pela primeira vez. E foi exatamente aquilo que eu precisava ouvir. E de lá para cá, todo o conhecimento que eu tive, a oportunidade de aprender nas palestras, nos cursos, nas conversas com os trabalhadores, me trouxe uma clareza aos meus pensamentos, de um entendimento do que se passa na nossa jornada, que nós não estamos aqui por acaso. Para embasar esse tema, eu trouxe para vocês um texto encontrado no site espírita que diz assim: era um dia quente, em que o pôr do sol presenteava o céu com matizes suaves, e suave era a brisa que entrava pela janela onde Jesus se encontrava debruçado. Olhos perdidos no horizonte, ele contemplava aquele cenário preparado pelo Pai. O suspiro que exalou era um atestado de saudade da casa paterna. Deixou a janela e voltou os olhos ligeiramente melancólicos aos discípulos que silenciosamente o esperavam. Sob os protestos de alguns, principalmente de Pedro, Jesus passou a lavar os pés dos seus discípulos, num gesto de doação e humildade. A toalha branca jogada em seu ombro serviu para secar com carinho os pés dos apóstolos, tão cansados da caminhada. Com tal atitude, Jesus demonstrou que todos os homens são iguais. Contudo, passa a ser maior aquele que serve. As páginas do tempo foram viradas e o livro da vida registrou a lição do Nazareno. É comum em nossos dias ainda escutar: é maior aquele que serve. Contudo, poucos entendem o que o Mestre pregou. Vês que desde pequenos somos ensinados que o melhor, o mais importante, é ser servido e não servir. Essa é a nossa cultura. Esses os valores que pesam e fazem diferença no mundo materialista. Como principal oponente ao ato de servir, encontramos o ego. Palavra tão pequena, mas de um poder extraordinário. Um exame mais profundo nos levaria a entender que o ego, essa palavrinha oriunda da língua latina e que em nosso linguajar significa eu, é responsável por inúmeras situações que ocorrem em nosso conturbado mundo. O ego, nascido como egoísmo, nada mais é que um amor próprio excessivo, que leva o indivíduo a olhar unicamente
unicamente para os seus interesses em detrimento aos direitos alheios. Vencer o ego ou vencer a si próprio só se torna possível se o amor entrar nessa batalha. Talvez por isso o dito popular que só o amor vence é sempre lembrado. A expressão, porém, merece um retoque e ficaria melhor ainda se disséssemos que só o verdadeiro amor vence. O amor não se aprende no banco escolar, nem nos livros de filosofia. Amar se aprende amando. É necessário um esforço constante, consciente e gigantesco para mudar nossos padrões sobre o amor. Necessário se torna que sejam empregados esforços deliberados em direção da autocompreensão e do desenvolvimento interior. No início, esse caminho é um esforço heróico, mas com o tempo aprendemos a amar mais e melhor. Amar mais e melhor é um percurso que se inicia e que não tem mais volta. O sentimento do amor legítimo é gratificante. Quem ama se torna melhor. Sentindo-se melhor, quem ama, para preservar esse sentimento, passa a praticá-lo de forma natural. Deixa de negociar o amor. Não tem mais exigências. Não espera mais resposta do ser amado. Servir, portanto, é um ato nascido do amor autêntico, da renúncia do ego. Quem aprende a servir passa a exercer a compaixão, filha legítima do amor. Quem atinge esse patamar de compreensão exerce silenciosamente o ato de servir. Não precisa de ninguém para testemunhar ou aplaudir. Quem ainda necessita de demonstrações ao servir, não conhece o amor incondicional, pois só se ama a si próprio. A recompensa esperada por aquele que ama é tão somente alegria interior. Nossa alma sorri diante do desapego, pois ela está curada. O caminho para a cura interior tem início com a investigação e o conhecimento de nós mesmos. Isso também falaremos um outro dia. No momento torna-se necessário um mergulho em nosso interior para exame do quanto servirmos nesse mundo, a quem servimos e qual o sentimento que nos traz o ato de servir. Dentro disso, no dicionário, a palavra servir significa trabalhar em favor de alguém, de uma instituição, de uma ideia. Mas na nossa cultura, servir pode ser considerado um ato de inferioridade. Temos a história que comprova isso. Os escravos, os serviçais que sempre foram subjugados, onde os seus ditos senhores tinham direito sobre as suas vidas, sobre os seus pensamentos, onde podiam ser castigados, mortos, pois eles eram tratados como objeto, moeda de troca. Outro exemplo, quem aí já assistiu o filme ou leu o livro do Menino do Pijama Listrado? O povo judeu também foi dizimado por ser considerado inferior. Antes disso, eles foram humilhados, maltratados e usados para servir em trabalhos forçados pela dita raça superior. Olha o ego aí. Mas o ato de servir tem um significado sublime. Servir ao próximo, assim como nos ensina e nos mostra a história do Mestre Jesus, onde demonstra a humildade com pequenos gestos de amor, nos permite trabalhar em favor da nossa evolução. Os grandes feitos são lembrados por muitos. Temos vários exemplos disso. As grandes construções, pirâmides do Egito, o Taj Mahal, o prédio mais alto do mundo, se chama Burj Khalifa,
em Dubai com 160 andares. As grandes descobertas científicas, a energia elétrica, o telefone, a descoberta da cura de doenças, isso tudo impacta na nossa humanidade, definindo um modo de vida com o passar dos tempos, vislumbrando a inovação e o desenvolvimento da nossa espécie, visto de forma positiva, mas também negativa, pois as relações pessoais foram se perdendo nesse processo e a humanidade se tornou desumana. Porém, as grandiosidades da humanidade são incapazes de consolar o sofredor. Muitas vezes o pequeno se faz gigante e olhar para o lado e enxergar o outro é mais importante. Onde as construções, todas as descobertas científicas não têm nenhum efeito para o meu irmão, que na verdade precisa de amparo, de escuta, ter um olhar especial para o que se passa com ele, para o que ele vive, para as suas angústias, os seus medos. Muitas vezes somos o único apoio de alguns irmãos que sofrem e necessitam. E é nesse momento que servir se torna o bálsamo para a cura das mazelas. Aqui no lar nós temos vários trabalhadores que trabalham em favor de todas as pessoas que buscam ajuda, buscam entendimento, conselhos, que buscam um acalento, uma palavra amiga, uma palavra de consolo, e todos eles fazem o que fazem com muito amor e carinho. Eles estão servindo a causa de Jesus, pois descobrimos que os caminhos para chegar a Jesus, na maioria das vezes, passa pela dor e o desespero para buscar o encontro com o Salvador. Aqui nesse lar, aprendemos que não somos vítimas, que toda situação que enfrentamos é necessária como aprendizado para a nossa evolução. As ditas expiações, que são as purificações dos crimes ou faltas cometidas. Segundo o Livro dos Espíritos, na questão 258, ela diz assim, quando na erraticidade, antes de recomeçar nova existência corporal, tem o espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena? E vem a resposta. Ele próprio escolhe o gênero das provas porque há de passar, e nisso consiste o seu livre-arbítrio. E ainda continua. Não é Deus, então, que lhe impõe as tribulações da vida como um castigo? E a resposta, nada ocorre sem a permissão de Deus. Porquanto foi Deus quem estabeleceu todas as leis que regem o universo. E de agora perguntar, por que decretou ele essa lei e não aquela? Dando ao Espírito a liberdade de escolher, Deus lhe deixa a inteira responsabilidade de seus atos e das consequências que esses tiverem. Nada lhe estorva o futuro. Abertos se acham, assim, os caminhos do bem, como também do mal. Se vier a sucumbir, restar-lhe-á a consolação de que nem tudo que se acabou e que se a bondade divina lhe concede a liberdade de recomeçar o que foi mal feito. Demais, cumpre se distingua o que é obra da vontade de Deus do que é da vontade do homem. Se um perigo vos ameaça, não foste vós quem o criou, e sim Deus. Vosso, porém, foi o desejo de ele vos expordes, por haverdes visto nisso um meio de progredirdes, e Deus o permitiu. Mas isso não nos exime de estender a mão e ajudar o nosso irmão. E eu digo mais, no Livro dos Espíritos, na questão 888, que se pergunta,
que deve pensar da esmola? Dentre o que se fala, existe uma colocação onde diz: amai-vos uns aos outros. Eis toda a lei divina mediante e qual governa Deus os mundos. O amor é a lei da atração para os seres vivos e organizados. A atração é a lei do amor para a matéria inorgânica. Sede, pois, caridosos, praticando não só a caridade que vos faz dar friamente o óbolo, que é o donativo, que é a esmola, que tirais do bolso para quem está te pedindo, mas que vos leve ao encontro das misérias ocultas. Sede indulgentes com os defeitos dos vossos semelhantes. Em vez de votardes desprezo à ignorância ou vício, instruí os ignorantes e moralizai os viciados. Sede brandos e benevolentes para tudo que vos seja inferior. Sede-o para com os seres mais ínfimos da criação e tereis obedecido à lei de Deus. Dessa forma, nós entendemos que precisamos ajudar sem julgar até onde o nosso irmão tem um entendimento, se ele está agindo de boa fé ou não, se ele merece ou não, porque o que importa é o que eu estou disposta a doar, o que eu posso oferecer. E quando eu me dou, são as pequenas atitudes que fazem uma diferença enorme na vida de quem precisa. O livro Pequenas Atitudes, de Joamar de Nazaré, é um livro bem sucinto, simples, mas que consegue agregar em poucas páginas atitudes essenciais para enaltecer a convivência humana. Vamos ver algumas. Deus, na sua imensa sabedoria, nos deu 2 ouvidos e somente uma boca, porque precisamos aprender a ouvir mais e falar menos. E além disso, abrir a boca somente na hora certa. Ouvir sem julgar. Estar disponível para ouvir. Este ato é sim servir ao próximo. Manter em nosso dia a dia uma rotina de cumprimentos, com palavras gentis, com desejos sinceros, com elogio ao próximo. Elogiar é reconhecer as virtudes e os esforços dos outros. Ajuda a elevar sua vibração e, consequentemente, a do irmão que está precisando. Sorria. Por mais que pareça que não temos forças para cumprir nossa parte na construção de uma vida melhor para todos, seu sorriso vai contagiar o ambiente em que você estuda, aonde você trabalha, com as pessoas que convivem. É um recurso poderoso para desarmar situações de tensão. E acredite, eu trabalho na educação. Um cumprimento singelo com um sorriso resolve a metade dos problemas. E para que possamos ser capazes de viver efetivamente a servidão por amor, iniciemos pela nossa cura interior, pela nossa reforma íntima. O passaporte para a cura interior nos será deixado aqui nesta página, na bagagem que carregaremos pelo caminho. Não poderemos esquecer de colocar a paciência, a boa vontade e a perseverança, cultivando esses estados mentais positivos. Seremos com certeza conduzidos a uma melhor saúde mental e, consequentemente, a felicidade. Algumas semanas atrás, o Darcy nos presenteou com uma palestra falando sobre o poder das palavras. Nessa oportunidade ficou claro a importância de manter não somente pensamentos positivos, como também as palavras que saem da nossa boca, interferindo na vida do próximo, mas principalmente na nossa vida, pois nós escutamos 100% de tudo que nós falamos.
Diante disso, nossas ações também têm interferência direta no nosso processo evolutivo. Como colher maçãs se plantamos limões? Como colher amor e paciência se plantamos amargura e ansiedade? Como colher calmaria se plantamos tempestade? As ações que temos com o próximo interferem diretamente em nossa vida. As sementes que você planta com a tua boca, com as suas ações, elas saem de você, mas elas nunca vão sair da sua vida. Se você segura a semente, ela morre com você. Mas se você a lança a semente, ela se multiplica e volta para você em forma de colheita. Quando você cuida de pessoas e salva vidas, é você que é salvo, que é cuidado e abençoado. Portanto, sorrir para o irmão, elogiar uma atitude, agradecer, cumprimentar, de uma forma espontânea, ouvi-lo, abraçar, esperar o tempo para agir a superar as mudanças, perdoar o que ele fez e o que ele deixou de fazer. São formas de servir ao próximo, materializando todo o amor que Jesus deixou como mandamento. Amai-vos uns aos outros, assim como a ti mesmo. Para concluir, vamos apreciar um poema, A Imensa Alegria de Servir, de Gabriela Mistral, que nos faz refletir sobre a simplicidade e a grandiosidade do ato de servir. Toda a natureza é um desejo de serviço. Serve a nuvem, serve o vento, serve o sulco. Onde houver uma árvore para plantar, plante-a tu. Onde houver um erro para corrigir, corrige-o tu. Onde houver uma tarefa que todos recusem, aceita-a tu. Se quem tira a pedra do caminho, o ódio dos corações e as dificuldades dos problemas. Há a alegria de ser sincero, de ser justo. Há, porém, mais do que isso, a imensa alegria de servir. Como seria triste o mundo se tudo já estivesse feito, se não houvesse uma roseira para plantar, uma iniciativa para lutar? Não te seduzam com obras fáceis. É belo fazer tudo que os outros se recusam a executar. Não cometas, porém, o erro de pensar que só tem merecimento executar as grandes obras. Há pequenos préstimos que são bons serviços. Enfeitar uma mesa, arrumar os livros, pentear uma criança. Aquele é quem critica, este é quem constrói. Sê tu quem serve. Servir não é próprio dos seres inferiores. Deus, que nos dá o fruto e luz, serve. Poderia chamar-se o servidor. E tem os seus olhos fixos em nossas mãos. E pergunta-nos todos os dias: serviste hoje? Nesse momento eu convido vocês a fecharem os olhos. Fechem por gentileza os olhos. Lembrem-se das pessoas que passaram pelo seu dia hoje. Lembrem-se daquelas pessoas do seu núcleo familiar. Lembrem-se dos amigos, que também são família. Das pessoas do trabalho. Lembrem-se daquelas pessoas desconhecidas que passaram por vocês e te cumprimentaram. Lembrem de tudo o que vocês fizeram na data de hoje. Revisem as suas ações. Vocês serviram a elas? Vocês serviram a elas sem esperar nada em troca? Se sim,
a lição foi aprendida. Que nós possamos dar valor às pequenas obras diárias e seguir o exemplo de Deus e nosso Mestre Jesus, servindo sempre com amor. Gratidão pela atenção de todos.